Fácil é sonhar todas as noites. Difícil é lutar por um sonho. Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade, que se petrifica e nenhuma força jamais o resgata. Carlos Drummond de Andrade. A história que você verá nesta noite conta o caminho percorrido há aproximadamente 10.950 dias atrás, no dia 25 de agosto de 1982. Os personagens dessa história estão presentes aqui e reunidos numa noite de confraternização. Olhe ao seu lado e os verá. Esta lista inclui você, terceirizado, colaborador, beneficiário, cooperado e parceiro. A seguir, essa história é contada por alguns dos que viveram intensamente estes milhares de dias, de lutas e desafios. O destino. A Lei 5764, de 16 de 12 de 71, regulamentava o cooperativismo no Brasil. Então, o cooperativismo, amparado por essa lei, oferecia uma série de vantagens aos grupos que pudessem se organizar em cooperativa. Foi com base nesse fundamento que os médicos de Santos fundaram a primeira cooperativa de saúde do país, que denominaram de Unimed, União dos Médicos. E eles encararam de sair de um problema. Os convênios que eles conseguiam cobravam deles o atendimento odontológico. Então eles incentivaram o grupo de dentistas a fundar suas cooperativas. A própria necessidade da odontologia na época fez com que a Uniodonto, exigiu que a Uniodonto fosse criada. A realidade impunha, porque na época a Previdência Social era gerida pelo INPS. E o INPS tinha muito dinheiro e havia criado, a pedido nosso, o sistema de credenciamento de dentistas junto ao INPS, que funcionou por uns 4 ou 5 anos. E esse credenciamento, de uma hora para outra, foi cortado e gerou um caos na profissão. Então daí a nossa pressa em fundar a cooperativa. As cooperativas, na verdade, só se conheciam as de atendimento médico. Por isso que eu ressalvo a iniciativa do Dr. Luiz Leite, quando pensou em criar uma cooperativa de atendimento odontológico. E surgiu então a Uniodonto, a nossa Uniodonto. Depois disso foram surgindo os planos de saúde, como também existem planos de saúde médica. Mas cooperativa, e pelo que eu tenho conhecimento, a única foi a Uniodonto. Dos anos 80 e até meados do início dos anos 90, nós vivíamos praticamente do paciente particular, né? Então, em 90, nós começamos a aparecer convênios. Nós sentimos essa necessidade de começar a atender também pacientes de convênios, porque começou a surgir essa febre no Brasil de convênios, e eu não me sentia tão satisfeito em alguns convênios, porque eles pagavam uma remuneração que eu não achava digna para um profissional. Então, a condição de presidente do sindicato e a conquista assim, de um espaço de liderança me facilitou formar as primeiras equipes. Eu convidei alguns colegas de turma, como Antônio Bezerra Neto, Manuel Batista da Trindade, Gilberto Guedes, Melúdia Rodrigues e outros colegas me apoiaram na ideia e a ideia floresceu. Eu tive um convite para conhecer o cooperativismo, mais precisamente a Uniodonto, e eu achei que esse era o caminho que eu devia seguir nesse novo mercado que estava surgindo no Brasil. Então partimos para a conquista das adesões
E aí tivemos algumas resistências pela visão liberal da profissão. Os dentistas achavam que o caminho da socialização era perigoso. Alguns dentistas foram flexíveis e acharam que valia a pena tentar essa alternativa. A minha história na Uniodonto começou em 1997, quando fui convidado pelo presidente, o Dr. Luiz Leite, a fazer parte como cooperado desta cooperativa. Aceitei de imediato e para mim foi uma grande satisfação. Eu tinha 4 anos de formado e essa entrada à Uniodonto para mim foi um diferencial. Eu trabalhava só como clínico no consultório e tive o grande prazer de ter pacientes chegando ao meu consultório. Graças a Deus, nunca tive, a partir da minha entrada da Uniodonto, não tive problemas com mais marcações de paciente. Eu só tenho a agradecer. Eu não posso de forma nenhuma deixar de lembrar o ano de 97, onde para mim foi um grande diferencial fazer parte dessa cooperativa. Eu posso dizer seguramente que a Uniodonto para mim é um divisor de águas. Ela mudou radicalmente a minha vida. Então, a Uniodonto me deu muitos frutos profissionais, com certeza. Quando eu entrei na cooperativa, eu ainda era clínica, né? Estava começando a minha especialização em ortodontia. Então, ela sempre foi o carro-chefe do meu consultório, sempre me fez viver do meu consultório, que era o que eu queria desde o começo da minha profissão. A oportunidade de conhecer vários profissionais excelentes. Início da jornada. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. Max Lucado. A Uniodonto, como todo empreendimento grandioso, começa do zero, começa da estaca zero, do primeiro rincão. Que foi o nosso caso. Nós não começamos já como estamos. A Uniodonto começou numa pequena taperazinha, né, como eu brinco dizendo, que foi crescendo, evidentemente, com a colaboração dos profissionais que faziam parte do seu staff, né? No início, a Uniodonto era situada lá no Cisal, só tinha 3 funcionários. Aí eu participei de várias mudanças da Uniodonto, do edifício Cisal foi para Cidade Natal, depois Rua Felipe Camarão, Mipibu, e temos hoje na sede da Uniodonto, na Rua Sul. E eu vi a Uniodonto crescendo e eu acredito que esse crescimento se deva ao árduo trabalho dos dirigentes, principalmente dos dirigentes que iniciaram o trabalho e também dos que estão hoje trabalhando em função de um crescimento muito grande da empresa. Evidentemente que a Uniodonto não começou com um único dentista, começou com uma equipe de dentistas atendendo. Era o Dr. Gilberto Guedes, era o próprio Dr. Luiz Leite, Dr. Henri, o Wilson de Miranda Coutinho, falecido, Dr. Glaucio, essa turma toda, a turma da minha época, na sua grande maioria, já compunha a cooperativa, né? Já dava início à cooperativa nos seus atendimentos. Ao completar 10 anos, nós estávamos desmotivados, mas voltamos a Santos e recebemos uma injeção de ânimo quando o presidente da federação, o Dr. Dalton Cunha, saudosa memória, disse que uma cooperativa que mesmo aos troncos e barrancos resistia 10 anos, tinha tudo para poder caminhar. E eu voltei mais entusiasmado ainda e passei outros 10. Nesses 10 veio o advento da lei que regulamentou os planos de saúde e nós fizemos a maior investida que poderíamos fazer. Para operar no mercado, a cooperativa teria que ser reconhecida pela ANS como operadora de saúde. E para atingir esse status, ela tinha que ter um capital imobilizado proporcional ao número de clientes, que no nosso caso, na época, representava $80 mil. E a ANS ela iniciou o finalzinho dos anos 90, 99,
e 2000 foi onde ela se estabeleceu por completo, né? Então a gente, quando assumiu a cooperativa, né, a cooperativa não estava completamente estruturada perante a ANS. As suas obrigações, né, faltavam documentos, faltava registro de planos, né, mas como era início, a própria ANS permitiu um prazo para a gente se adequar a essas normas da ANS. Né. Então esse início foi muito trabalhoso, né, porque não conhecíamos, né, a fundo, né, como se comportava a ANS perante as cooperativas, né. A Uniodonto conseguiu popularizar o atendimento. Na realidade, a Uniodonto leva aos nossos consultórios os pacientes que desejam, assim, ter uma saúde bucal melhor, trazendo, na realidade, uma qualidade de vida melhor. Então, isso faz parte do papel da Uniodonto. O saber globalizou-se. O saber não é mais privilégios de regiões como era na minha época. O sulista que era informado, o nordestino era caracterizado pela barriga d'água e desdentado. Era uma característica do nordestino, era um esquálido, era minguado. Hoje isso está diferente. Você hoje vê um nivelamento do biotipo do nordestino com o resto do mundo inteiro, graças a esses veículos de informação que também serviram com muita veemência na evolução dos profissionais de uma maneira geral. Não somente na minha área odontológica, como nas áreas médicas e outras áreas interessantes. Eu acho que a informação é o fator primordial de toda essa evolução, de todo esse crescimento. Globalizou-se o saber. Família. A gente não faz amigos, reconhece-os. Vinícius de Moraes. Agora tem um outro detalhe também que a gente tem que levar em consideração. A Uniodonto hoje é uma família. É uma família. A Uniodonto, desde as meninas que nos servem o cafezinho até ao nosso presidente, é uma família só. Nós temos uma dívida de gratidão muito grande entre nós mesmos. Aos nossos funcionários, nós devemos tudo. A Uniodonto não seria nada só com nós profissionais, né, em nossos consultórios. O andamento da Uniodonto deve-se exclusivamente a esse pessoal que está ali dentro administrando. O nosso gerente, as nossas funcionárias, eu não vou citar nome para não ser injusto com nenhum deles, mas as nossas funcionárias que recebem as nossas produções mensais, as nossas auditoras, as nossas colegas que fazem as nossas avaliações, que fazem as perícias do nosso tratamento. Nós temos uma dívida de gratidão muito grande com todo esse pessoal que administra, que gere, que dá forças, que caminha, que são as pernas e os braços da Uniodonto. A nossa dívida de gratidão com esse pessoal é imensurável, ela não tem tamanho. E eles são muito importantes, porque é o que eu falo muito para eles. Eles é quem estão aqui diariamente no horário integral. Nós não. A gente vem, passa um período. Então eles é quem passa para a gente